Mediação é um meio alternativo e voluntário de resolução de conflitos, no qual o terceiro imparcial orienta as partes para a solução de controvérsia sem sugestionar. Na mediação, a parte se mantém autora de sua própria solução. Com psicologia, vai tentar solucionar o conflito, pensar também em resolver hoje e não ter problemas amanhã. Arbitragem é um processo alternativo extrajudicial e voluntário entre pessoas físicas e jurídicas capazes de contratar no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis sem a tutela do Poder Judiciário. As partes litigantes elegem em compromisso arbitral uma ou mais pessoas denominadas árbitros ou juízes arbitrais de confiança das partes para o exercício neutro ou imparcial do conflito de interesse, submetendo-se à decisão final dada pelo árbitro em caráter definitivo, uma vez que não cabe recurso neste novo sistema de resolução de controvérsias. Conciliação é uma alternativa de solução extrajudicial de conflitos. Na conciliação, um terceiro imparcial interveniente buscará, em conjunto com as partes, chegar voluntariamente a um acordo, interagindo, sugestionando junto às mesmas. O conciliador pode sugerir soluções para o litígio, pensar também em resolver hoje e não ter problemas amanhã. O processo do juizado especial não tem como escopo precípuo a busca da definição judicial, senão a conciliação. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta o tema arbitragem, mediação e conciliação. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Roberta Heinemann de Souza Aranha. Quem é doutora Roberta Heinemann de Souza Aranha? Ela é mestre em artes pela Unicamp, especialista em mediação e conciliação de conflitos, curso de extensão universitária em mediação e conciliação perante o Poder Judiciário, pela Escola Paulista da Magistratura do Estado de São Paulo, em 2006. Curso de iniciação e formação de professores em conciliação e mediação judiciais, com término em março de 2007 pela Escola Paulista da Magistratura. Docente nos cursos de capacitação de mediadores e conciliadores, Escola Paulista da Magistratura, Tribunal Regional Federal, Terceira Região, ESA, Escola Superior da Advocacia, IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, Escola Paulista da Magistratura, como eu já disse, e a PAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados. Ela é palestrante também, palestra sobre o tema mediação empresarial no contexto atual da Ordem dos Advogados do Brasil, palestra sobre mediação e conciliação de conflitos, também na Ordem dos Advogados do Brasil, e Universidade Paulista Unip, realização de curso de psicologia, porque também é psicóloga. Esta é a novidade. Uma advogada completa, também atua na psicologia. E ela fala o idioma correntemente, o espanhol. Como vai, doutora Roberta? Tudo bem? Muito bem. Saiba que é uma grande honra, um prazer enorme tê-la aqui nesse programa Direito e Justiça em Foco, que aborda temas importantíssimos, como esse que você, afinal de contas, vai falar. Tá bom? Tudo bem, é um prazer, uma honra para mim estar aqui, aceitei esse convite com muita satisfação. Então, essa moça bonita que foi minha professora, sabiam disso? Exatamente, porque na Escola Paulista da Magistratura nós temos um curso
Então eu fui fazer um curso lá e a doutora Roberta era a nossa mestre e com muita galhardia abordou todos os temas, como disse, sobre a mediação, sobre a arbitragem e também sobre a conciliação, que é o ponto, que é o fulcro importantíssimo dentro do nosso sistema jurídico, não é verdade? Exatamente. Agora nós estamos tendo que nos capacitar. Na verdade, a resolução 125 do CNJ de 2010 estabelece algumas regras, né, para que a gente possa atuar como mediador e conciliador nos tribunais de justiça, e muitas pessoas, como os desembargadores e advogados que já estavam acostumados a atuar já há muito tempo, estão tendo que fazer essa capacitação, né, dando exemplo aí para toda a população de que realmente, para que você trabalhe com mediação, com conciliação, você tenha capacitação, você tenha, claro, esteja realmente preparado para lidar com os conflitos humanos, né, das pessoas. É verdade, é verdade. E essa capacitação, ela é uma exigência do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, não é verdade? Agora sim, é uma exigência. Por quê? Porque se tornou, agora nós temos uma política pública, né, na implantação dos métodos consensuais de solução de conflitos. Ou seja, né, nós estamos agora caminhando para que a nossa população tenha acesso à justiça de uma forma pacífica. Ótimo. Essa é a grande mudança, né, que a gente tem com a entrada da mediação agora nesse momento. Certo. Você quer explicar mais sobre isso? Esta parte da pacífica, como você falou? Então, porque assim, nós estamos acostumados a buscar, né, a justiça e a buscar a solução para os nossos conflitos humanos, aonde? No judiciário. Claro. Quando a gente briga em casa, as crianças brigam, aonde elas vão brigar, vão buscar um apoio, né? Na mãe, no pai, né, que tem que decidir ali quem está certo, quem está errado. Sempre foi mais ou menos assim, certo, né? E nós, né, sempre fomos acostumados a ir buscar, né, fora de nós, ou seja, no judiciário, né, a resolução dos nossos conflitos humanos. E o que tem acontecido? Nós temos percebido que está um pouco insustentável essa forma de se buscar a justiça. Por quê? Porque todos os assuntos hoje são levados ao judiciário para que o judiciário dê uma resposta. Muitos assuntos que não deveriam estar ali, né? Assuntos que poderiam ser tratados, né, numa conversa, né, numa conversa simples, né, você poderia estar aí resolvendo esses problemas. Né? E isso tem o quê? Tem enchido os nossos tribunais, quer dizer, quantos tribunais nós fizermos, quantos conflitos nós vamos ter lá a mais, né? Porque as pessoas têm essa cultura de buscar, né, fora delas, ou seja, não se responsabilizar também por aquilo que elas estão fazendo. Então, doutora Roberta, por gentileza, me diga sobre a mudança de paradigma na busca da justiça e os meios consensuais de solução de conflitos humanos. Então, quer dizer, um prolongamento do que você falou até agora. Eu vou te chamar de você porque você é muito jovem. Não é? Obrigada. Então, é isso. O que eu estou querendo dizer é isso. Nós estamos mudando o paradigma nesse sentido, né? Nós estamos saindo do paradigma onde tudo existia, né? Onde tudo era uma causa e um efeito, ou seja, se aconteceu isso é porque tinha acontecido aquilo, se o fulano fez isso, existe uma solução assim específica. E hoje em dia as coisas não são muito assim, né? A gente não pode mais achar, né, que porque alguém fez uma coisa aqui, ela tem que ter uma resposta única ali. As respostas podem ser muitas, as soluções podem ser diversas para um mesmo problema, para um mesmo conflito, né? Claro. Então, isso pede para a gente que a gente olhe para os problemas e para os conflitos com outro olhar, de uma outra forma, né? As pessoas não estão se satisfazendo mais com decisões únicas, né? Então, o juiz, o que ele pode fazer? Quando ele vem ali o processo para ele tem que tomar uma decisão, decidir o que vai acontecer. As duas partes, uma vai sair vencedora, provavelmente, a outra perdedora. Não é assim?
Às vezes você ganha em parte, mas sempre alguém ali vai sair perdedor ou ganhador, né? E às vezes quando você faz um acordo, né, nessas conciliações judiciais, muitas vezes você faz o acordo com aquela ideia, todo mundo tem que perder um pouquinho, né? Então a mudança de paradigma é essa, nós vamos mudar esse conceito. Na verdade, ninguém tem que perder. Né? Claro. Como é que a gente faz que encontrar a paz para encontrar uma solução onde as duas partes vão ganhar? Ou seja, claro. onde as duas partes, em vez de perder alguma coisa, né, vão estar somando possibilidades consensuais, tanto para uma quanto para outra, que elas vão sair satisfeitas desse conflito, né, dessa situação. Dessa busca tensa, da solução. Da solução, né? Então a pacificação ela vem nesse sentido, né? Da cooperação, né? Onde as pessoas vão ter que ter um outro olhar para o conflito. Não esse olhar, né, de que o conflito é algo fora de mim e que ele está ali para atrapalhar a minha vida. Não, mas que ele pode ser uma oportunidade, né, para que, junto com aquela outra pessoa, eu encontre uma forma de resolver aquela questão. Claro. Então, nós convidamos o desembargador do Estado de São Paulo e conselheiro do CNJ, Neves Amorim, que você deve conhecer, claro. Não é? E ele aqui deu uma demonstração importantíssima sobre esta solução de conflitos. Então, o mutirão que foi feito no Rio de Janeiro, ele explicou bem essa parte, deu um resultado maravilhoso. Um resultado de 57%, não é? De solução de conflito. Outros porque, o restante porque faltaram, não foram intimados ou coisa parecida. Não quer dizer que nós temos já uma experiência muito grande sobre isso, não é? Quando o conflito ele é abordado de uma forma positiva, né, a possibilidade da resolução dele você ter esse índice, né, de eficácia é muito grande. Por quê? Porque as duas partes saem satisfeitas. E além disso, você faz um acordo, ou seja, você tem um resultado que provavelmente não vai ter que ser executado, né? Por quê? Porque as duas partes estão convencidas de que aquilo é o melhor para elas. Claro. Então, o que a gente faz? A gente traz para dentro do judiciário, ou seja, para dentro do problema, o humano, que é uma coisa que já estava muito afastada. O que a gente tinha? Nós tínhamos aí problemas entre relações de família e tudo mais, que eram transformadas em números, né? As pessoas pegavam todos os seus conflitos e transformavam em valores. Então a gente não discutia mais problemas humanos, a gente discutia quanto eu te devo, quanto e ficava na barganha, né? No ganha-perde, ou seja, a gente foi se afastando, né, do lado humano. Então nós estamos progredindo bastante, né? Claro, eu acho isso como uma evolução. Nós estamos saindo praticamente, colocando de lado essa questão financeira, não é? E estamos abordando mais a consciência. A consciência humana. Essa é a grande diferença na política pública de pacificação, é isso. A gente quer dizer, a intenção, né, da aplicação da política pública de pacificação é isso, é você começar a trazer o conflito humano, não é que vai ser um lugar de terapia, não é nada disso, por isso que a gente tem que ter capacitação para se fazer o trabalho, mas é onde você vai começar a observar que esses conflitos, se eles existem, né, eles têm que ser compreendidos, as pessoas têm que se responsabilizar por uma parte deles, têm que participar também da decisão deles. Então não é só passar para um terceiro e deixar que o terceiro tome a providência. O juiz ele está lá para cumprir a missão dele, que é aplicar a lei. Mas com relação àquilo que me levou àquele problema, só eu sei o que é melhor para mim, né? E conversando com o outro, né, nós vamos saber o que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, né? E juntos vamos chegar numa solução tão boa para mim quanto boa para o outro. Mas isso que depende? Depende de eu querer, né, do outro querer, da vontade, da querência, eu costumo dizer, né? A gente tem que querer estar em paz. As pessoas não aguentam mais viver em guerras, nem guerras internas, nem guerras externas.
né? E para a gente poder viver em paz, a gente tem que ter esse pensamento cooperativo, participativo, né? Com o outro, pensar no problema do outro assim como eu penso no meu. Então, precisa ter, essa é a mudança de paradigma, é você começar a perceber que nós não somos um objeto, nós somos um organismo. O que faz bem para mim, faz bem para o outro também. Então, o que me afeta, afeta o outro também. Mas você acha, então, que, uma pergunta agora particularíssima, as pessoas estão habituadas a entender essa parte e não querendo mais a participação financeira, ou melhor, elas podem despojar dessa participação financeira e alcançar essa maravilhosa colocação sua, que é a implantação da política pública de pacificação de conflitos? Olha, isso é uma questão de consciência e cultura. Então, assim, não é uma coisa simples de ser estabelecida, de ser instituída, né? Mas eu entendo que todas as pessoas de bem, e acredito que a maioria das pessoas são pessoas de bem, né? Eu entendo que elas querem sim, querem viver em paz. E já estão, hoje, o que a gente mais vê são pessoas com depressão, pessoas doentes, com todo tipo de problemas. Por quê? Porque vivem em função do material. Né? Claro. Porque não encontram saída num mundo onde o capitalismo muitas vezes é selvagem, né? Então as pessoas precisam ter esse olhar, né? E muitas pessoas às vezes conseguem sobreviver e não conseguem compreender como, né? Porque às vezes esse material que elas fazem tanta questão nem estão ali na vida delas e elas também conseguem sobreviver, são felizes, podem, não é dispensar, mas é que são valores que precisam ser mudados, né? Então eu entendo que se existe essa solução. Mas para a solução do conflito, elas podem dispensar aqueles valores, muitas não é verdade? Vezes, às vezes você está brigando, não é por causa de um valor, você está brigando porque você está querendo pedir desculpa, porque você está querendo, sabe, que a outra pessoa olhe para você. Tem pessoas que brigam no judiciário anos, porque naquele momento que ela está brigando é a única hora que ela pode ter um contato com o outro. É verdade. Mas não há pessoas, por exemplo, que elas se utilizam deste problema, do problema, enfim, da solução do conflito, para se beneficiar com uma outra questão dentro do processo? Claro que existe. Existe sim, as pessoas que têm a lei do Gerson, né? Aquele que quer se aproveitar e só quer tirar vantagem. Mas no mundo de hoje que nós estamos vivendo, né? Eu costumo dizer que cada dia mais está difícil da gente enganar o outro, né? Então, assim, você pode enganar, tem até um ditado, né? Você pode enganar todo mundo por muito tempo, mas você não pode o tempo todo, né? O tempo todo. Por algum tempo, mas não o tempo todo. Hoje em dia, com a comunicação do jeito que está, cada vez essas mentiras, né? Essas ilusões, elas estão cada vez mais difíceis de serem levadas adiante. Então, assim, ninguém mais suporta isso. Eu acho que a população e as pessoas, elas querem a verdade, a transparência, né? Elas precisam, né, viver com a honestidade, com a confiança. Então, eu entendo que essa voz, né, fala mais alto. E eu acho que a gente tem que acreditar nisso, né, que as pessoas querem realmente o melhor, né? E a lei do Gerson com certeza será esquecida pela nossa população. E você tem observado bem essa parte, por exemplo, da mentira se tornar, em pouco tempo, se tornar uma verdade? As partes querem que isso aconteça? Ou não? Não, a gente observa, assim, quando você começa numa sessão de mediação, numa sessão de conciliação, a esclarecer os fatos, né, a tirar, né, a verdade, trazer a verdade à tona, existe uma satisfação muito grande das pessoas e elas querem participar disso, elas querem sim, né, resolver as questões dessa forma positiva. Os advogados atrapalham um pouco na solução do conflito, não? Eu quero falar sobre isso, eu quero falar muito sobre isso. Eu acho que a gente vai ter... É um tema muito interessante. Uhum. Eu entendo que os advogados não atrapalham, eles são seres humanos, então, antes de serem advogados. E é isso que a gente não pode esquecer, né?
do humano, né? Não são só os advogados, os juízes, advogados, promotores, todos os operadores do direito que vão trabalhar com mediação, antes de mais nada, são seres humanos. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque eu também sou conciliador e às vezes nós temos uma audiência em que o advogado insiste muito em não realizar aquilo que nós estamos propondo. Exatamente. E que a outra parte também propõe. E nós encontramos, às vezes, a solução ali, sem interferência, sem problema nenhum. Mas há uma interferência do advogado no sentido de prosseguir com o processo para chegar a quê? Para chegar a aquilo que nós chamamos de sentença do magistrado. Então, eles querem ver a sentença do magistrado. Nós não temos que chegar a esse ponto. Se nós podemos resolver, como você bem disse, podemos resolver antes. Exatamente. Então, quando isso acontece numa sessão de mediação, o que a gente precisa perceber? Que a gente tem alguma coisa aí que precisa também ser mediada. Talvez os honorários desse advogado com essa parte, né? Então, assim, existem interesses por trás de toda uma situação. E se o advogado trabalhou, ele tem que receber, né? E ele é uma peça fundamental nesse processo, porque ele vai defender o cliente dele na legalidade, naquilo que o cliente dele tem direito ou não. Não mais como parte interessada, né, na resolução, mas sim para dar ao cliente dele todo o respaldo jurídico. E ele precisa ter consciência que isso é o trabalho dele e receber para isso. Mas eu entendo que se a solução for resolvida naquele momento da audiência, não é? Economiza-se processo, continuação do processo, e ele recebe os seus honorários antecipadamente. Então, até um benefício. Ser muito bem esclarecido durante a sessão de mediação. Então, eu acho que como existe muita falta de informação, tem muitos advogados que não conhecem o procedimento da mediação, não compreendem todo a grandeza que é essa mudança cultural. Ainda estão, né, porque os advogados foram criados e foram educados, né, num sistema que eles tinham que defender seus clientes e que, quer dizer, as escolas agora, que nas universidades você vai ter disciplina de mediação e conciliação, então todos nós fomos formados para o litígio. É verdade. Então, estamos vindo de uma sociedade litigante que gosta de brigar, de litigar. É verdade. Então, essa cultura tem que ser mudada. E isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia. E nós vamos mudar. Agora, só que eu vou pedir licença para você, doutora Roberta. Eu vou chamar um pequeno intervalo para depois nós continuarmos com esta gostosíssima conversa. Tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Até já. Obrigada. Ao retornarmos, eu já faço a pergunta à minha querida doutora Roberta. Porque todos nós sabemos, dizemos conciliação, falamos em arbitragem, falamos também em mediação. Mas nós temos que esmiuçar cada um desses institutos. Então eu pergunto a você, doutora Roberta, o seguinte: o que você pode informar ao telespectador, neste programa, a respeito da mediação? Por exemplo, o que significa esse meio alternativo de solução de conflito? Então, a mediação, ela seria assim, uma sessão onde, né, você vai, através de um terceiro neutro, que não é um juiz. Isso é muito importante. O mediador, ele não é juiz, ele pode ser qualquer pessoa, né? Não precisa ser advogado, não precisa ser, mas tendo uma capacitação, um curso superior, né? São pessoas que estão preparadas, né, de uma forma eficaz aí para atuarem como mediador. Então, esse mediador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que as partes aí, né, possam voltar a se comunicar, a ter um diálogo entre elas. Esse é o papel fundamental do mediador. Uma convivência pacífica. Isso. Às vezes não é nem... geralmente a mediação, ela lida com casos onde você tem um vínculo, né, no tempo. Por exemplo,
nas questões de família, nas questões de vizinhança, né? Nessas questões onde você sempre vai estar encontrando aquela pessoa em condomínios, né? Que você tem um convívio no tempo. Então, para essas questões, a mediação ela é mais indicada. Então, a mediação é uma sessão onde tudo o que acontece ali é estritamente sigiloso, não pode ser levado para nenhum lugar, e também no processo judicial, quando você tem a mediação dentro do processo judicial, tudo que é tratado durante a sessão de mediação, ela não é levada, né, para o processo, é em segredo. O que é levado para o processo? Se as partes se compõem, né, num acordo, né, chegam a um termo consensual no final, aí sim, apenas esse termo é levado e é homologado pelo juiz. Né? Se não, não. E na mediação extrajudicial ela também pode acontecer, mas também tudo que é dito ali é sigiloso, justamente para que as partes tentem essa conversa, tentem esse diálogo que ficou interrompido, né, por algum motivo. Geralmente quando existe processo judicial ou quando existe o litígio, é por quê? Porque não existe mais a comunicação. O que você explicou antecede a judicialização. Porque é o momento em que não há nada de caráter processual. Não é? Apenas uma conversa com esse terceiro, que não é juiz, não é? É uma conversa para tentar conciliar antes de chegar ao judiciário. Correto, doutor? Isso existe a mediação pré-processual, mas existe também a mediação dentro do processo judicial, que seria dentro do processo, que é isso que nós estamos tendo agora com essa implantação, né, dessa política pública em todos os processos judiciais, né? Nós vamos ter os centros de resolução de conflitos, os processos judiciais que estão aí tramitando, muitos vão ser levados aí para a mediação, né? Mesmo enquanto o processo estiver em andamento, sempre existe a possibilidade de se fazer a tentativa de conciliação e mediação. Claro, e aí, claro. Qual que é a diferença? A conciliação, você trata de questões mais pontuais. Então, a gente costuma dizer que a conciliação, ela é mais utilizada nesses casos. Por exemplo, um acidente de trânsito, onde você não vai ter o contato mais com aquela pessoa. Em alguns casos que você não tem essa necessidade tão grande do convívio, do vínculo, né? Mas às vezes você está fazendo uma conciliação. Existe ali um acidente de trânsito, uma questão mais pontual, e aí você descobre durante a conciliação que o acidente envolve pessoas que se conhecem. Por exemplo, a irmã da mulher ou alguma coisa assim. Então, o que acontece? Já não é mais, né, um caso, um conflito que envolve apenas partes que nunca mais vão se ver. Né? Claro, então, é por isso que o mediador e o conciliador ele tem que ter uma capacitação para ele poder compreender o que está acontecendo, né? Por que aquele conflito chegou naquele ponto. Às vezes não é nem por causa do fato em si, mas por causa de fatos alheios àquela situação, né? Então, por isso que você tem fatos que ter periféricos, né? Ah, mas ela foi casada com não sei quem, ela conhecia, então já existem envolvimentos emocionais, situações emocionais, e isso no processo judicial muitas vezes não é levado, as pessoas não levam as questões humanas, né? E aí o que acontece? Os conflitos não são resolvidos no seu âmago, ou seja, não são resolvidos naquilo onde eles estão realmente criando, né, o problema. E aí, quando vem uma solução, as pessoas não se satisfazem muitas vezes com elas. O que acontecia muito nos juizados especiais, acelerava o processo, as pessoas faziam a conciliação de uma forma muito superficial. Olha, vai ter acordo, não vai ter acordo. Então, o que acontecia? As pessoas não participavam desse acordo com vontade de estar ali, né? E aí o que acontece? A execução do acordo era enorme. 90% dos casos a gente tinha que voltar para executar porque as pessoas não cumpriam os acordos. Então essa é a diferença. A diferença é essa. Né, dos juizados especiais, no caso, Não só dos juizados especiais, mas, por exemplo, os acordos feitos no 331. Vai ter acordo? Às vezes, né, eram acordos feitos de uma forma... às vezes as partes se sentiam constrangidas. Não, tenho que fazer... Se eu não fizer, talvez o juiz...
Talvez assim, se sentissem assim. Então, o propósito da implementação da política pública é justamente mudar essa forma de se fazer para que as pessoas participem. Quando você participa, quando você é ouvido, né? E a gente, quando faz mediação judicial, a gente escuta muito isso. As pessoas dizem, nossa, mas esse processo... Eu faço em segundo grau. Então, no segundo grau, geralmente já tem uma sentença, né? E quando as partes vêm para mediação e conciliação em segundo grau, você acaba, e você dá esse tratamento adequado, né, para o conflito ali. É interessante como sempre eles falam, nossa, mas eu nunca pensei que eu pudesse falar, né? Que eu pudesse dizer o que eu penso a respeito disso. E às vezes são processos que estão ali correndo há 7, 8 anos. O problema é um problema que aconteceu lá atrás, mas na hora da mediação e da conciliação, o mediador e conciliador, ele fala, bom, me conte o que aconteceu. Os advogados olham, nossa, mas como contar? Eu falei, eu quero que cada um de vocês me contem desde o começo. As partes têm que falar. Então, o que você faz? Você atualiza o conflito. Você traz o conflito para a sua realidade de hoje. É que nem quando você faz um download de um programa de computador, né? Eu acho que a internet, ela ensina bastante a gente e a gente pode fazer uma analogia aí. Quando você vai atualizar o seu programa de computador, o que você faz? Você pega aquele programa e joga fora ou você aproveita tudo aquilo que tem ali e acrescenta coisas novas e boas? Não é assim que a gente faz? Faz o download e atualização. A gente pega tudo, o antigo atualiza, ou seja, a gente valida tudo o que aconteceu. Então, quando eu estou ouvindo a parte, ela me contando o que aconteceu na vida dela, eu estou validando, eu estou fazendo igual ao computador. Estou falando para ela, me conte o que aconteceu para você estar aqui hoje. Então, ela vai validar, ela vai se sentir, vou legitimar o sentimento dela, sabe? Toda a história dela. Então, ela vai se sentir, né? Ouvida, escutada. Importante, ela se sente importante. Importante. E aí a gente, bom, e agora? E aí legitima a outra parte também. Você vai lá e faz o download também da outra parte, elas vão ter que ouvir tudo que uma passou até chegar naquele momento, né? E aí, o que vai acontecer? Com todo esse material, o mediador não está ali para julgar, ele vai estar ali para ouvir, né? Primeiro, imparcialmente, de uma forma neutra, né? E aí, quando você tem esse material de uma forma, assim, não tão comum, né? Que as pessoas não estão acostumadas a fazer isso, principalmente dentro dos tribunais, né? Aí sim, desse material você consegue começar a vislumbrar caminhos para resolver esse problema, né? Porque as partes estão se sentindo naquele momento ouvidas, estão se sentindo acolhidas, né? Estão olhando para o problema delas de outra forma, né? Integram isso e aí sim conseguem pensar numa solução. O que a doutora Roberta está nos informando é o que realmente acontece, porque ela fala nos tribunais. Então nós estamos acostumados num processo quer na área do direito privado, quer na área do direito público, quer na área do direito criminal, a ouvir os advogados. Os advogados são aqueles que mais falam nos processos. E a parte é a que fala menos. Ela só fala no momento adequado, no momento processual adequado. Então aqui nós estamos invertindo a situação. A parte é que tem a palavra, a parte que é importante. O advogado tem a sua participação importante, é óbvio, mas bem menos, porque é a parte que decide, não é o advogado. Quando o advogado interfere e quer decidir pela parte, aí me parece que o mediador também interfere, não é verdade? Exatamente. Eu não sei se eu expliquei. Exatamente isso. Assim como o mediador também não tem que decidir pelas partes, não. Interferir. Ele vai ouvir. E o advogado, ele sempre teve que fazer isso, né? A sua profissão era isso, ser o porta-voz, o cliente chega no escritório do advogado, ele conta a história dele e o advogado reconta essa história para o juiz, né? E quando ele chega lá na frente do juiz, é ele que tem que defender. Sempre essa responsabilidade ficou para o advogado. Sempre foi muito pesado isso, porque além dele ter que defender o seu cliente, né?
com todas as questões jurídicas, ele também tem que compreender os fatos, né, e colocar isso na sua peça, né, Claro. para que o juiz se convença de que o cliente dele tem razão, não só ali pelo que a lei estabelece, mas sempre você, lendo, você vai ter, o juiz também é um ser humano, ele vai ficar mais tendencioso para um lado e para o outro e vai achar argumentos jurídicos para defender aquilo que ele entende que está mais correto. Então, segundo a sua convicção. Segundo a sua convicção. Então, o que nós estamos vivendo hoje, né, eu acho que é uma coisa tão maravilhosa, porque cada um vai ficar com a sua parte, né, exata. Isso é muito importante. O advogado, ele vai estar lá do lado do cliente dele, mas para defendê-lo, né, nos seus direitos, né? E ele não precisa mais tomar decisões ou pedir nada pelo seu cliente, a não ser defendê-lo e saber se estar ali ao lado dele, sabendo se ele está fazendo aquilo que ele pode fazer juridicamente ou não. É verdade. Né? A parte vai estar lá também dentro do seu direito, né? De dizer o que quer, o que seria melhor para ele, né? Vai ter voz, né? E o mediador, né? Vai também estar fazendo só o seu papel, né? Claro, de fazer com que essas partes consigam conversar, trazer informações uma das outras, né? Mas também sem ter que decidir pelo outro. Claro. Então não fica tão pesado, é como se a gente dividisse um pouco o peso da questão, né, e desse para cada um exatamente aquilo que cada um tem, a sua parcela exata. É um sonho, ninguém perde, ninguém ganha. Ninguém perde, ninguém ganha. Gente, nós temos aí, qual a ideia? Então eu gosto de imagens, a gente tem imagem do maior mediador, a gente pode falar de Cristo, né? É verdade. Então, a gente tem, as mediações sempre eram feitas pelos pastores, pelos rabinos, né? Sempre tentaram se fazer isso, né? E com a justiça divina, isso, né? Isso. O que a gente quer? A gente quer justiça. A justiça, o que é a justiça? A justiça é aquilo que te faz sentir bem, é aquilo que te faz feliz, é aquilo que te faz melhor, né? Então, justiça não é você ter que aceitar algo que vem assim de cima para baixo, te impondo uma situação. Então, nesse sentido, a mediação e a conciliação, elas são perfeitas. E por isso, no mundo inteiro, esse caminho é um caminho mais buscado, mais procurado por todos nós. Não é só no Brasil. Não é porque os fóruns estão cheios de processo. É porque o mundo não aguenta mais viver em guerra. Né? Então, o ser humano está buscando mecanismos, situações, para quê? Para resolver seus conflitos de forma pacífica. Muito bem. Doutora Roberta, eu queria então que a senhora falasse sobre a arbitragem, porque a arbitragem já é um mecanismo diferente da mediação. Rapidamente coloque alguma coisa sobre a arbitragem, por favor, porque nós já estamos quase no fim do programa. A arbitragem também é um meio alternativo de solução de conflitos. Ela é mais parecida porque existe na arbitragem uma decisão, né? Na mediação não existe uma decisão do mediador, né? Existe uma composição. Na arbitragem não, existe uma decisão. Só que a diferença é que o árbitro, ele não é um juiz, né? Na verdade, o árbitro, ele é um especialista, né? Então, vamos supor, se você tem um problema imobiliário, você vai encontrar, e esse árbitro, não é como no judiciário que você não pode escolher quem vai decidir, né? Na arbitragem, não. As partes escolhem quem vai decidir aquela questão. Qual vai ser o árbitro que vai decidir? Então, tem essa diferença, né, com o judiciário. Então, assim, só que quando começa o processo de arbitragem, também sempre é tentado, né, a mediação, a conciliação, né? Se não existe uma composição, e aí, por quê? Porque o árbitro é um expert, ele é alguém que entende muito daquele assunto e é respeitado pelas duas partes, aquela decisão arbitral, ela não pode ter nenhum tipo de recurso com relação a ela. Então, a partir do momento que ela é ditada ali, né, decidida, ela tem que ser aceita pelas partes. A decisão tem que ser aceita pelas partes. Muito bem, doutora Roberta, e agora sabemos que a senhora é expert no assunto,
Por favor, defina o que significa a conciliação no nosso país. Então, a conciliação é aquilo que eu já havia dito com relação às questões mais pontuais, né? Então, o conciliador é aquele que também ele tem que ter esse preparo, tanto quanto o mediador, né? Mas o conciliador ele vai tratar de assuntos não que o vínculo entre as partes não sejam tão prolongados, né? Então, para esses assuntos você pode tratar, pode dizer que seria feito por um conciliador. Existe muita controvérsia, em muitos lugares, por exemplo, entendem que o mediador faz exatamente o papel do conciliador e o conciliador do mediador, ao contrário. Eu entendo a resolução 125 trouxe um outro nome que é o terceiro facilitador. Então ela põe mediador, conciliador, conciliador, terceiro facilitador. Eu gosto mais, porque eu entendo que, eu acho que um bom mediador, ele é um bom conciliador, e eu não sou mediador, mas eu estou mediador, eu estou conciliador, como eu disse para vocês, no momento que você tem um problema, às vezes você está atuando como conciliador, mas você descobre que tem um conflito mais profundo ali, você tem que trabalhar como mediador, você vai ter que prestar mais atenção, dar mais profundidade àquilo que você está fazendo, para que realmente as partes consigam chegar a um resultado positivo e uma solução positiva. Então, o mediador e o conciliador de hoje, né, nessa nova política, não tem como foco o acordo em si, né? Mas o interessante é que as pessoas realmente resolvam seus problemas, que elas solucionem o conflito delas. Claro. Né? Não um conflito como briga entre eles, mas um conflito, a gente tem que enxergar o conflito como um fluxo, né? Confluxo, né? Então é um momento de tensão, que as partes se encontram ali, que estão brigando por algum motivo, mas que aquilo sirva para que elas andem para frente, que elas voltem a conversar depois. Muito bem, é uma mensagem excelente que você está passando, Roberta. Uma mensagem muito bonita, uma questão de cidadania também. Exatamente. Que você está passando aqui no programa Direito e Justiça em Foco aos telespectadores. Eu acho isso muito importante. E eu queria então que você agora apresentasse as suas considerações finais rapidamente, para nós podermos encerrar o programa. Então, eu entendo isso, eu agradeço muito estar aqui, agradeço muito poder estar falando para o público a respeito da mediação, da conciliação, dessa nova forma de buscar a justiça. Hoje nós temos os centros de resolução de conflitos, onde nós podemos encaminhar as nossas questões para o lugar certo, ou seja, se realmente é uma questão que é apenas um juiz, que é uma questão de direito, nós vamos ter lá o respaldo do judiciário, porque não são questões humanas ali que estão sendo tratadas, mas quando temos questões de conflitivas que nós, seres humanos, podemos, né, intervir ou podemos nos responsabilizar, pelo menos pela nossa parte, eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso e começar realmente a participar, né, desse processo, porque só assim a gente vai conseguir a justiça tão esperada, né, que nós queremos, né, nos sentir bem, felizes, né? Acho que é isso. Muito bem, doutora Roberta Heinemann de Souza Aranha. Direito e Justiça em Foco é um programa que visa exatamente isso, informar o público, informar o jurisdicionado. Essa é a nossa missão. E hoje você veio aqui e cumpriu essa missão. Por isso, eu agradeço muito esses momentos agradáveis que nós tivemos e que nós pudemos proporcionar ao telespectador alguma consciência a respeito da mediação, da arbitragem e da conciliação. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Si ma folie fait ton désespoir,